Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira. Hoje é dia 28 de julho de 2023. Estamos chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro. A Bolsa que virou no comecinho dessa tarde, depois de iniciar o pregão num movimento de alta, sustentando e voltando aos 120 mil pontos. O Ibovespa começou a dar sinais de que estava perdendo um pouco desse fôlego, perdendo um pouco do ímpeto. Retomamos 119 mil pontos, inclusive agora 119.800 pontos, num dia em que a gente tem a Vale se destacando como uma das quedas que mais tem puxado o Ibovespa, mais de 3% de queda, nesse dia seguinte, né? O dia depois da divulgação dos resultados. Claro que o resultado já estava mais ou menos esperado, o mercado já estava tanto quanto precificando um resultado não tão otimista depois da divulgação do resultado de produção, né, o relatório de produção da Vale na semana passada, mas a gente viu que o mercado que ficou um pouco avesso a risco com a Vale depois dos resultados. E não só isso, né? Tem muitas questões ainda envolvendo a companhia, tem toda a situação que foi ventilada em jornais a respeito da possibilidade de uma interferência do governo no comando da Vale com a troca do CEO, a partir do momento em que terminar o mandato do CEO atual no ano que vem. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, poderia assumir o controle da mineradora e isso, claro, trouxe um certo pessimismo para o mercado, muitos investidores falando a respeito dessa possibilidade, da falta de expertise de Guido Mantega no setor de mineração, também da possibilidade de ser mais uma intervenção do governo agora numa empresa privada, não necessariamente sendo estatal como o Petrobras, como o Banco do Brasil, como era a Eletrobras antigamente, mas agora o governo podendo fazer algum tipo de interferência em empresa privada. Eu falei de Eletrobras, o ministro de Minas e Energia criticou novamente a privatização da Eletrobras, falando que foi um crime de lesa pátria, segundo Alexandre Silveira, justamente por conta das condições que foram impostas na privatização da companhia. Não foi a primeira, não foi a segunda e muito possivelmente não vai ser a última vez que o ministro de Minas e Energia vai fazer esse tipo de crítica. Além da Vale, a gente tem outras empresas que estão no radar dos investidores. Petrobras, a reunião sobre a política de dividendos da companhia está marcada para acontecer nessa sexta-feira. Inclusive, a gente estava até pesquisando e procurando informações mais atualizadas, mas até agora, silêncio, nada de informações a respeito dessa reunião que acontece na Petrobras e que movimenta muita expectativa dos investidores. Será que vai ter um dividendo mínimo? Será que vai ter um dividendo um pouquinho maior? Será que vai fazer recompra de ação? Será que vai ter uma parcela desses dividendos, ou pelo menos desse lucro da empresa, destinado para mais investimentos? Essas são questões que vão ser respondidas a partir do momento que tivermos mais informações a respeito dessa reunião na Petrobras. O que se sabe é que aqueles mega dividendos do segundo trimestre do ano passado, mais de 80 bilhões de reais distribuídos aos acionistas, isso não vai acontecer. A estimativa do mercado, mais ou menos entre 7 e 28 bilhões, mais ou menos, dependendo, claro, de como ficar essa política de distribuição de dividendos. Isso mexe com o mercado, impacta nas expectativas. Mesmo assim, Petrobras segue subindo. Também, depois de uma queda de mais de 5% ontem, é bem possível que alguns fundos, alguns investidores tenham aproveitado essa oportunidade para montar algum tipo de posição. Esses são os assuntos referentes a empresas. A gente tem, claro, também assuntos econômicos, dados, indicadores que saíram, um dia bastante importante lá nos Estados Unidos, com os dados do PCI, a inflação mais utilizada ali pelo Federal Reserve para poder tomar suas decisões em relação à política monetária. O PCI acabou vindo em linha com o que o mercado esperava, mostrando uma desaceleração da inflação, pelo menos do núcleo da inflação em relação à leitura passada,
e isso acaba movimentando, claro, as expectativas. Além disso, sai o PNAD, né? PNAD contínua, mostrando uma queda no nível de desemprego, 8% no nível de desocupação aqui no Brasil. Em linha aí, né, com o que a gente vem falando, uma criação bastante importante de vagas, inclusive sinalizada ontem pelo CAGED do Ministério do Trabalho, trazendo, né, essa perspectiva de que a economia do Brasil está, né, reabrindo, está melhorando, está crescendo e, claro, abrindo vagas de emprego também. Além disso, a gente teve dados do IGPM, importante dado, importante indicador que a gente vai comentar aqui ao longo da nossa programação. São as informações, são os destaques dessa sexta-feira que nós vamos bater um papo aqui com o Marcos Saravalli, com o Alexandre Cabral, que já estão chegando, nossos comentaristas, nosso time já está por aqui, todo mundo preparado, animado nessa sexta-feira. Afinal, sexta-feira é o dia, hein, Marcos Saravalli? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cabral. Boa tarde a todos. Sexta-feira animada aqui, com esses números, muitas informações, né, na esfera macroeconômica, microeconômica, corporativa. Não falta assuntos para uma sexta-feira. Boa tarde, Cabral. Boa tarde. O meu sextou vai ser no dia 5 de agosto. 5 de agosto. Porque hoje eu tenho um curso, eu, Delara e o Vicente esse final de semana. Então hoje à noite, amanhã o dia inteiro e domingo pela manhã. Aí segunda normal, só que semana que vem dólar sábado, dia 5. Então o meu sextou vai ser 5 de agosto. O meu último sextou foi dia 11 de julho, porque 2 eu estava de férias já. Semana passada eu estava, não, semana passada eu estava de férias, vou ter essa semana. Então meu sextou agora 5 de agosto. De barriga cheia, Marcos. Eu estava de férias até outro dia, já está falando que tem que trabalhar no fim de semana. Ai, 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 Alexandre Cabral. Mas já que não chegou o final de semana, vamos trabalhar hoje, Alexandre Cabral. Porque a gente tem os dados da PNAD e eu queria saber... pela PNAD, tá, peraí. Eu estava no CPE, peraí. Não, vamos começar com o PNAD, vamos começar com o Brasil, vamos começar com o emprego. Vamos, que eu estava aberto a outra planilha. Já que sextou, o pessoal faz o sextou com dinheiro no bolso, com emprego e, enfim, tudo que... são as consequências do emprego aí, Alexandre. Tá, não, vamos lá. Vamos voltar um mês atrás para recordar ao público uma conversa que nós tivemos e explicarmos esse mês. Mês passado, nós tivemos queda do desemprego. Deixa eu ver se o IBGE botou a tabela aqui. Botou. No mês passado, tinha sido 8... Deixa eu facilitar. Fevereiro, março, abril, 8,5. Aí a última divulgação mês passado, que era março, abril, maio, tinha vindo para 8,3. Então saiu de 8,5 para 8,3. Então uma queda de 0,2% no desemprego. Aí você olhando os números por dentro, se observou o seguinte, que a queda do desemprego que tinha acontecido até maio, comparado com abril, não tinha sido porque mais pessoas arrumaram emprego. E sim porque um grupo de pessoas desistiu de procurar. Então o IBGE ligou para a casa do Felipe, e aí? Felipe, está procurando emprego? Não. Motivo de qualquer Y, não está procurando emprego, quer dizer, a pergunta é até diferente. Nos últimos 30 dias, em algum dia você procurou emprego? Se ele responder não, ele não é considerado desempregado, ele não está a fim de procurar emprego. Então essa queda que aconteceu de abril para maio, de 8,5 para 8,3, porque foi um grupo de pessoas que desistiram de procurar emprego. A gente até chegou a debater mês passado se não tinha sido sofrido influência de algum assistencialismo e etc. Ok. Esse mês o desemprego caiu de 8,3 para 8. Vamos observar dois números. Quantidade de pessoas desocupadas, quer dizer, quantidade de pessoas desempregadas diminuiu 785 mil pessoas. Então, quer dizer, comparando essa amostragem agora de junho com a amostragem de maio, nós tivemos 785 mil pessoas a menos desempregadas. O que essa amostra poderia ser? Pessoas igual o Felipe que não estão procurando emprego. Aí você vai para o segundo parágrafo. Quantidade de pessoas que arrumaram emprego em abril, maio e junho foi de 1,1 milhão. Então significa o quê?
que a quantidade que diminuiu de desempregado, não estou dizendo que a totalidade, 100%, mas a sua grande maioria arrumou emprego. E o Felipe também arrumou emprego. O Felipe, lá daquele mês passado, que tinha desistido, ele arrumou. Então, resumindo, literalmente, esse dado comprova que o desemprego diminuiu de junho comparado com maio e comparado com abril. Diminuiu. Você pegando os números por dentro, a quantidade de pessoas que passaram a sair da estatística de desocupados é menor do que das pessoas que arrumaram emprego. Como é menor, significa que ele absorveu esse povo inteiro, ou a sua grande maioria, e ainda conseguiu absorver aqueles que não estavam na estatística. Então, esse 8.0 de desemprego, sim, é uma notícia boa, diferente do mês passado, que a queda tinha sido por desistência. Esse mês a queda foi por contratação, tá? Marcos Então esse é o Saravalho. primeiro resumão aí do negócio. E outra coisa, só para complementar, para não terminar o embalo, o salário hora foi mais alto, tá? Teve aumento de salário hora, perdão. Renda real, rendimento real habitual, que eles chamam. Então o salário de contratação também foi mais alto. Então notícias boas. Desculpa, vai, Saravalho, só para terminar. Eu já respondo fazendo a pergunta para o Cabral já. Se são notícias boas, são notícias ótimas. Lógico que a gente sempre precisa comemorar, tirar um pouco desse viés político. A gente precisa comemorar que a economia está indo bem, está gerando emprego. Esquece polícia, você mora aqui dentro, pô. Você mora dentro do Brasil, vai torcer contra 4 anos. Quer um candidato? Não quer, mas fazer o quê? Tá aí, vamos. Como é que é? Tá no inferno, abraço capita, né? Exatamente. Então a notícia é boa. Lógico que a gente quer sempre gerar mais emprego. O objetivo é esse. Mas a pergunta que eu faço para você, Cabral, como você falou assim, se tem alguma leitura em relação ao salário que pode, de novo, influenciar sempre o lado do copo meio vazio da semana que vem. É o famoso, tá no radar dele, ele diminuiu essa frequência do radar, ele passou a falar menos nesse último trimestre do que falava antes sobre o aquecimento da economia, passou a ser uma área menor dentro da ata e dentro do comunicado, então ficou uma filazinha. Na ata o parágrafo diminuiu, ele vai ficar atento, sim, vai, mas está crescendo, mas perdendo pressão. Então pode ser que isso não preocupe tanto ele. Então, em vez de estar crescendo em pé, graficamente, ele continua crescendo, mas ele mudou a angulação. Entendeu? Antes era 250, 280, 250, 280, 250, 280. Agora é 150. Então isso acaba incomodando menos a inflação, tá? Mas sim, ele está de olho, porque essa inflação de serviços na veia, né? A princípio, essa geração de emprego, o rendimento real não parece estar acompanhando tão forte, né? Não parece estar gerando tanta inflação assim, né? De um ano saiu de 2.750 para 2.921. Isso é 10%, né? Isso é um pouquinho menos de 10%, dá uns 8% mais ou menos isso. É considerável. R$8 acima da inflação é grana. Porque esse número já é real, já é descontado IPCA, o comparativo. Entendeu? Ano passado não foi 2.750, ano passado foi J, que é atualizado pelo IPCA para comparar, esse número muda. Então é um relatório que se você pegar todo mês, você vai vendo que os números mudam. Então uma coisa já para tomar cuidado, para não começar a acusar se o maluco lá entrar no IBGE. Esses números mudam e é saudável e o planeta muda esse número. Por quê? Porque se eu comparar o número real, eu tenho que atualizar pelo IPCA. Se a inflação não for zero, e eu pegar esse mesmo relatório e olhar mês que vem, ele tem que estar atualizado. Porque senão eu não consigo comparar o poder de compra do período. Então, antes que falar, eu tô vendo que o salário real habitual do relatório do mês passado e desse, para o mesmo prazo está diferente. Padrão no mundo, planeta. Não sei se é na China, mas no planeta desenvolvido é. Então, teve crescimento de 2,75 para 2,921, fazendo conta, deve dar aqui uns 8% isso, que 10 daria 2,75. Aí já iria 3 mil e pouco. Foi bom também. Então tem mais de massa salarial entrando no mercado. Eu não sei se eles divulgaram, eles geralmente divulgam, mas eu teria que ler o que eles divulgam. Qual foi o volume de massa salarial que entrou no mercado nesse período? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Imagina que você contratou seu Zé, e seu Zé vai ganhar R$1.000. Opa, então significa que em 12 meses o volume de massa salarial do seu Zé é 12 mil.
Se ele fizer isso de todo mundo, ele põe lá, é bilhões, né? Porque é uma cabeçada contratada, salário médio. E isso interessa para o BC por quê? Porque se esse bilhões virar muito bilhões, ele não sabe se a oferta do outro lado atinge. É aí que surge a inflação. Eu tenho bilhões de grana na mão da população e do outro lado eu não tenho produto. Aí vira meio que um leilão, né? Não é um leilão organizado, todo dia 3 horas. E o empresariado fala, todo mundo quer meu produto, eu posso me dar luxo de subir. Eu não sei, ele geralmente divulga. Eu juro que eu teria que ler agora rápido. Então, ver se eu acho até 3 horas aqui. Pode ser uma má notícia para o Banco Central. Ó, 284 bi. Esse número recorte tá aqui, de salário. Pode ser uma má notícia para o Banco notícia. Central Eu só impedir um ímpeto maior de corte Eu de só juros. acho que como a velocidade de crescimento está perdendo pressão, pode ser uma pulga atrás da orelha, mas eu não sei se ele mudaria a decisão de juros no curto prazo por causa disso. Porque antes vocês, que eu disse, a inclinação era muito alta no passado. Tá perdendo velocidade. Toda hora estava empregando, pedágio caindo. Agora ainda está crescendo, só que isso aqui tombou. Então, quer dizer que mês seguinte é maior do que o mês anterior, isso é bom. Mas antes isso era muito alto, agora está menor. Então, como está menor, não sei se chega a atrapalhar tanto, que o próprio IPCA tem mostrado aí conforto. Mesmo você tirando, o IPCA, mas pode dar o termo que for, manipulado, Congresso, etc., que é a parte do combustível, o resto do IPCA está dando um bom respiro, tá? A leitura, para mim, acho que pode ser ainda mais positiva nesse sentido, que a gente consegue gerar emprego e se traduzir, talvez, não em pressão inflacionária. Então, acho que talvez mais essa velocidade, né, em relação a salários, não ter uma pressão tão grande em relação ao rendimento médio. Então, se fosse olhar, acho que talvez o Banco Central não vai colocar tanto peso nessa informação. Porque eu acho que, se tivesse ano passado, ele botaria. Porque ano passado é 200, 300 mil todo mês. Agora é 150, 140, então dá para ele olhar, mas não mudar uma decisão. Nada impede, se continuar forte, ele mudar para frente. Maravilha. Mudando de assunto e sem deixar de estar no cenário mais macro, Cabral e Saravalli, a gente teve um dado muito importante hoje que, inclusive, fica, né, nessa discussão de pressão inflacionária lá fora, lá nos Estados Unidos, e pressionando também toda essa situação envolvendo política monetária, que é o dado do PCI, né? É o dado da inflação lá nos Estados Unidos, em linha com o esperado, em linha com o que todo mundo estava aguardando, principalmente os atores do mercado. Mesmo assim, mostrando essa desaceleração, né? E a pergunta é, quando a gente tem uma desaceleração como essa, que vai ajudar a dependência de dados do Banco Central? Então, posso? Ou ele? Não sei o que você pensou. Claro, Alexandre. Uma coisa que me chamou a atenção do PCI... primeiro, meu irmão, como você não é acostumado a ler que nem IBGE, sim, você vai para um relatório, você vai para outra página, você vai para outra página, e eu vejo CPI, eu sempre vi detalhado. O PCI, por 2, 3 vezes na vida que eu vi detalhado. Tem até cassino. Sério, tem cassino. Tem cassino no PCI da inflação lá. Parte do, como é que tá? Nós temos no Brasil loteria, né? Nós temos no IPCA tem loteria. Lá tem loteria e cassino. Uma coisa que me deixou só um pouco pé atrás é que o aumento de energia como um todo, eu não consegui achar esse dado aberto, tá? Então, energia envolve gasolina, diesel, energia elétrica e etc. O aumento de energia foi 0,6. Isso, para mim, é bem forte, tá? Então, eu queria entender só um pouco melhor o que foi esse aumento de energia na prática. Mas a notícia no geral é boa? Sim, a notícia no geral é boa. Está caindo a inflação, eles estão conseguindo controlar. O núcleo também veio bom e o anualizado melhorou. Então, a notícia no geral, sim, é boa. O que me deixou só com um pouco de pé atrás foi esse item. Preços de energia aumentaram 0,6% no mês de junho. O quanto isso pode incomodar o Fed, entendeu? Esse é só meu único pé atrás. E eu não esqueci de ver aluguel. Deixa eu ver se eu acho aluguel aqui. Enquanto isso, por favor, porque eu tenho que... aprender a mexer no site, eu vou demorar um pouquinho, entendeu? Estou pensando se essa energia se é energia mesmo ou pode ter combustível aí nessa... Não, então, energia neles envolve líquido que você põe no carro como energia da tua casa. É o kit, produção de, sei lá, de automotores, alguma coisa assim.
que pode estar passando já um pouquinho do petróleo. Vou tentar, é uma tabela maluco, deve ter 500 linhas isso aqui. Mas os números sério? acho que reforçam 2 pontos, né? Primeiro, Fed, reforça que o Fed, ele falou o seguinte, né? Lembrando que foi a decisão, ele falou, vamos acompanhar os dados. Se ele fala, vamos acompanhar os dados, o mais importante dos dados ao longo das próximas semanas é eles não virem pior. Então, se vier dentro da expectativa, agora no caso hoje, veio melhor do que a expectativa, acho que vai confirmando que o Banco Central não tem espaço, né? Lembrando que existe alguns analistas, poucos, que esperam mais um aumento, né? Não é o consenso, não virou o consenso, mas ainda existe ali uma aposta ainda de algum aumento nesse ano. Então, esses dados vão ajudando a confirmar que não teremos novos aumentos. Boa notícia. E isso corrobora também com a notícia do consumo, né? Do PIB ontem, do lado da atividade, como uma fortaleza do consumo americano. Mas, de novo, como principal assunto dessa semana, acho que foi muito o Fed, mais um dado que reforça, de novo, essa informação o Fed não tinha na sua tomada de decisão na quarta-feira. Confirma que, pelo menos, novos aumentos estão praticamente descartados, né? Vamos ter mais dados até a próxima reunião? Vamos. Mas mais um dado que reforça que a inflação está sendo controlada, né? Está sendo bem controlada? Não, né? Se a gente estivesse sendo bem controlada, já teria 2%. Mas, pelo menos, está caminhando a uma velocidade lenta, mas saudável, reforçando que talvez aquele discurso que, principalmente no final da quarta-feira, no começo da quinta-feira, ficou mais claro, né? Que não chegamos num pico, né, do aperto monetário nos Estados Unidos. Então o mercado está vendo com bons olhos, né? Desinflação, queda de juro futuro, desvalorização do dólar, enfim, está alinhando alguns astros ali para criar um ambiente um pouco mais saudável aí para o mercado financeiro. Os astros estão se alinhando e aí já tem muito... Lembra que aqui a gente fala muito sobre queda dos juros e também queda do custo de capital e aumento da lucratividade. Lembrando que isso pode acontecer também nas empresas americanas em 2024 e 2025. Isso também vai impactar no custo de capital e vai impactar também, talvez, na expansão de earnings das empresas listadas, consequentemente no upside do S&P 500. É uma das discussões também que a gente vai começar a ter agora, olhando para 2024 e 2025. Qual que é o target, qual que é o upside para o S&P 500, olhando já com essa expectativa de queda de juros, custo de capital ao longo, sobretudo, de 2024. Né? Mas só para quem tem toque, a inflação nos Estados Unidos foi de 0,16. É que tudo lá eles colocam uma casa só após a vírgula. Não foi 0,10. Se fosse 0,14, ia ser 0,10. Aí seria de 0,10. Eu lembro bem uma declaração de Paulo Guedes que o PIB do Brasil tinha subido, porque era questão de um arredondamento de casa decimal. Assim, sei lá, isso é uma história parecida com a tua. Que 16 virou 20, 14 vira 10, entendeu? Então, só um dado curioso. Quer dizer que foi dentro do esperado por conta do arredondamento? É isso? Não, foi menor ainda do que o esperado. Mesmo com arredondando? Não, com arredondando foi igual ao esperado. Aí foi igual ao arredondando. Podia ser melhor que o esperado. Se tivesse 2 casas. Enfim. Deixa eu ver se eu acho o aluguel. Cara, é muita coisa, maluco. É sério, deixa eu ver a lição última de linha. Casa, pro próximo sim, pro próximo eu trago. São 410 produtos, mais do que Brasil. Aí tem uns produtos... Não, mentira. Dá um Ctrl F aí, cara. E o peso do cassino, que a gente tá curioso. O cassino... Vamos ver cassino aqui. O peso do cassino e o peso do show. Lembra que a gente estava falando do show da Taylor Swift impactando no PIB americano? PIB e inflação. E inflação também. Não foi da Beyoncé? Não, foi da... Na Suécia? Também teve essa. Alguém me falou isso. E a Taylor Swift já está trazendo o PIB para o Brasil no final do ano, hein? Uma parte já veio, uma parte virá ainda. Vai trazer a inflação para cá? Vai trazer a inflação para São Paulo vai também. Vai importar a inflação americana aqui para o Brasil. O cassino subiu 0,18, loteria 0,18. Outras recreações e serviços, que aí você pode imaginar qualquer coisa. 0,48, veterinário e 0,48. Ferrou, acima da inflação. Cara, é muita coisa, maluco. Imagina fazer isso num país continental como os Estados Unidos. Tá podendo aí. Senhores, eu tenho umas notícias importantes aqui para dar antes da gente terminar este bloco e eu já vou colocar para a gente começar a comentar no bloco posterior, porque 2 agências de rating
revisaram perspectivas para o Brasil. Depois, né, na esteira da Fitch, que saiu nessa semana, a Austin Rating, nós conversamos inclusive com o Alex Agostini ontem no BMC News, decidiu elevar a nota de crédito em moeda local do Brasil para perspectiva positiva, mantendo o rating BB+, um nível abaixo do grau de investimento na escala da Austin Rating. E também a DBRS Morningstar elevou a nota do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. Só lembrando que DBRS é a 4ª maior agência de rating do mundo. Então, quem melhorou o outlook foi a S&P Global mês passado. Nessa semana a gente teve mudança de rating da Fitch, agora mudança de rating da DBRS e mudança também de perspectiva da Austin Rating. Ou seja, esse cenário, né, do Brasil, esse cenário econômico do Brasil melhorando, cenário fiscal, toda essa situação envolvendo os últimos indicadores, as últimas movimentações que temos visto em Brasília também, acabam mexendo com as expectativas e as perspectivas de várias agências de classificação de risco em relação ao Brasil. Então, mais 2 empresas de classificação de risco, mais 2 agências, trazendo mudanças nessas perspectivas, depois de S&P Global e também da Fitch. Essas são as informações importantes, inclusive, que acabaram de sair, estamos trazendo aqui no nosso BMC Market. 3 horas em ponto, a gente vai continuar repercutindo esses e outros assuntos. Logo depois do nosso intervalo comercial, você que está aqui com a gente, continue por aqui, porque o intervalo é rapidinho. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 3 minutos, chamando o nosso convidado já dessa tarde, Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama, já está aqui conosco. Phil, seja muito bem-vindo, prazer falar novamente contigo, muito boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês.
Phil, prazer é todo nosso. Queria começar falando contigo de Vale, né? A empresa divulgou o resultado ontem, parece que não agradou muito o mercado, mesmo vindo praticamente em linha já com algumas expectativas, né? Depois da divulgação do relatório de produção, já se esperava um resultado um pouco mais fraco, mas hoje a gente vê uma movimentação bastante acentuada de queda no papel da Vale. Queria saber sua impressão, principalmente sobre o resultado e essa movimentação negativa dos investidores ao longo do pregão de hoje. O que a gente está vendo aqui na Vale, né, o resultado especificamente, a gente viu como um bom resultado, tá? Então, em linha com o que a gente viu na prévia operacional, a gente teve volume de minério, volume de cobre, mas principalmente de minério, né, que é o grande fator-chave aí para a lucratividade. Volume de minério vindo bem acima aí do que foi realizado no primeiro trimestre, depois da normalização ali de algumas partes industriais. A gente teve queda de preço, mas também divulgado no relatório de produção, né, mas uma queda de preço mais suave, né, uma queda aí da ordem de 9%, enquanto que o volume subiu quase 20%, né, então ocasionou uma alta na receita, uma alta no EBITDA, né, então um EBITDA aí que veio melhor do que o primeiro trimestre, não muito melhor, mas em linha, e nesse nível de lucratividade a gente gosta bastante. Agora, o que a gente teve foi a questão tributária, né, a gente teve aí um imposto de 1.800 ao invés de um imposto bem menor do que isso que a gente teve no primeiro trimestre, né, em função ali do provisionamento da Fundação Renova. Então, a gente esperava um lucro maior, com certeza. Essa parte tributária foi uma surpresa negativa para a gente. A gente teve também, além, né, do resultado divulgado, a gente teve a questão da unidade de metais básicos, né, da VBI, da PBM, né, que foi divulgado finalmente a venda de 13% ali para uma companhia que é uma joint venture da Arábia Saudita, e uma outra companhia que também ficou com 3%, que é americana. Então, esse é um passo importante aí para a Vale, né? Afinal de contas, essa companhia aí, que é a VBM, ela é responsável aí por 20% da receita, 10% do EBITDA, conforme o segundo TRI de 23, então é pouco representativa no balanço da companhia e praticamente não é precificada no balanço hoje, né? Quem quer saber de resultado de Vale só quer saber de minério de ferro. E essa unidade está sendo precificada aí na cerca de 26 bilhões de dólares, né, que é 1/3 do valor de mercado da Vale hoje. Então, isso é bastante relevante e a gente espera que o preço da Vale venha se recuperar aí nos próximos trimestres. A gente também ficou surpreso com esse desempenho aqui de 3,60 de queda que a gente está observando hoje, né. A nossa única hipótese aí pode ser em relação à questão de governança, né, afinal de contas a gente tem ouvido cada vez mais ruído em relação ao governo tentando tomar parte de alguma forma aí da gestão da Vale. Phil Cabral aqui falando, tirando dúvida dessa venda mesmo, essa venda que eles fizeram aí de 13%, vale 25, 26 bilhões que você falou que provavelmente esse projeto vale. Na cabeça de vocês, deve valer, vai ficar estranho aqui, né? Deve valer esse valor? E uma segunda pergunta, o objetivo desse projeto é diversificar o país ou os árabes só entraram com a grana, mas a grande maioria vai para a China? Então, o objetivo dessa iniciativa, pelo ponto de vista da Vale, né, é seguir com a segregação dessa unidade, né, e trazer uma expertise, porque afinal de contas hoje a Vale tem uma operação de cobre e níquel que pode ser muito aumentada, né? A perspectiva aí é dobrar, triplicar o nível de produção dessas unidades. Hoje o custo de produção desses materiais é alto em relação aos pares internacionais e quando você olha uma Freeport, outras operadoras aí de cobre e níquel internacionais, o custo é mais baixo e também a gente tem múltiplos mais altos, né? Então o mercado premia esses metais, até porque é transição energética e aí passa a ser um business sustentável, verde, do futuro, enfim, toda essa pecha que traz junto um prêmio no múltiplo. Então, a Vale migrando para esse business, né, que o próprio Bartolomeu fala que pode até valer mais que a Vale no futuro, né, pode valer mais que a unidade de minério de ferro, que é o principal business hoje. A gente espera que a companhia não só vá crescer resultado, né, receita, EBITDA, mas também vai ser precificada num múltiplo mais alto, porque hoje a gente vê
uma Vale negociando muito abaixo do que os pares internacionais, por exemplo, negociam, né? Aí, falando de Rio Tinto, BHP, é claro que a Vale negocia no Brasil, né? E aí a jurisdição brasileira geralmente é mais penalizada do que, por exemplo, a australiana ou a inglesa, que é o que a gente vê aí nas competidoras. Mas a gente vê a Vale se esforçando aí, caminhando para uma direção de conquistar um prêmio, né, nesse múltiplo de hoje, que é bem descontado em relação ao que tem verificado aí nos pares internacionais. Só uma dúvida. Então, a segunda parte. Você acha que também o objetivo vai ser atingir outros mercados tipo árabe? Ou o árabe só entrou de sócio e vai continuar o grosso sendo vendido para a China? Esse tipo de metal, quem tem um grande comprador já que a Vale tem em mente? Assim, o árabe ele entrou como sócio investidor, né? A gente esperava até que não fosse ser o árabe, não. A gente esperava que fosse ser alguém que tivesse um outro nível de expertise ali na produção, né? Como, por exemplo, a Angel Number One, que é uma mineradora californiana. Mas a Vale fez um processo competitivo aí que envolveu muitos players, né? Envolveu o GM, envolveu o Mitsui, envolveu muitos possíveis compradores dessa fatia aí. E no final o árabe levou, mas não achamos que isso seja por motivos comerciais, não, que a Vale vá querer colocar sua produção na Arábia Saudita ou querer aumentar sua venda para a Arábia Saudita, né? Como você mesmo mencionou, a gente tem na China um dos principais mercados aí para esse tipo de metal, né? E na nossa perspectiva aqui na casa, que a gente observe o aumento em todos os mercados, em todas as jurisdições, né? Porque esse processo de eletrificação e de sustentabilidade é um processo que vem sendo liderado aí pelas economias desenvolvidas, né? Europa, Estados Unidos, com a China também tomando participação bem relevante nisso. Então a gente acredita que o mercado vai ser difuso, não vai ser dominado por um player ou outro, não. Ô Phil, só para estressar esse assunto, entra a Caixa para Vale de capital aberto agora, em algum momento, no sentido que se agora no curto prazo ou no longo prazo tende a aumentar a geração de caixa e, consequentemente, a distribuição de dividendos, ou no curto prazo ou no longo prazo? Como é que o acionista de Vale hoje pode ser impactado? Porque a gente sabe que pode ser beneficiado, mas, sobretudo, em relação a dividendos, né? Entra um dinheiro agora, essa operação também deve gerar muito caixa, gera muito caixa. Como é que a gente pode ser beneficiado em termos de dividendos dessa transação? Olha, essa iniciativa toda de metais básicos, a perspectiva é de que seja uma consumidora de caixa, não uma geradora, pelo menos no primeiro momento, né? Afinal de contas, a perspectiva é dobrar, triplicar a produção de cobre e níquel num business que é capital intensivo, como mineração, né? A nossa perspectiva é de que isso vá consumir caixa nos próximos trimestres, e isso pode sim afetar a política de dividendo, mas a gente não acredita que vá ser muito prejudicada, não. A gente vê a Vale continuando pagando dividendos aí, apesar do investimento, né? É muito em função, né, da estrutura de capital, que é pouco alavancada. A gente acredita que tem espaço, sim, para manter um pagamento de dividendos bem saudável, mas a gente pode observar uma redução, sim, afinal de contas a companhia vai passar por um ciclo de investimento aí bem relevante. Ô Phil, eu li a notícia aqui, eu queria saber sua impressão que, de repente, a Vale pode até fazer a IPO desse segmento especificamente, né? O que isso poderia trazer de benefício aí para a companhia e também de valores, assim, para destravar, enfim, para saber, né, como que ficaria um IPO? Será que tem espaço para isso? Olha, no momento não tem espaço, né? A gente não está numa janela boa aqui no Brasil e até não acredito que seja nem o tipo de jurisdição que a Vale quereria fazer a emissão, talvez fosse uma emissão lá fora, né? A sede dessa companhia vai ser Toronto, no Canadá, que é o Canadá sendo um polo aí de mineração e sendo onde fica uma das principais reservas aí da Vale desde a compra da Inco lá em 2006, há muito tempo atrás. Então, acreditamos que o IPO não deve acontecer aqui no Brasil, tem grandes chances disso, né? Mas, em linhas gerais, seria uma excelente notícia, né? Porque é uma companhia que opera num mercado muito mais premium, com uma percepção de valor muito maior do que o mercado de minério de ferro.
a gente acredita que o gringo estaria muito mais disposto a pagar um prêmio, né, em relação a múltiplo, e esse business todo seria melhor precificado dentro do contexto da Vale, que o que a gente olha hoje é uma Vale muito precificada em cima do business de minério de ferro, que é um business que é super gerador de caixa, é um business muito bom, mas que não comanda um prêmio, né, no mercado internacional aí de ações, né, de empresas. Então, a questão toda da unidade de base metals, né, viria como uma unidade que seria precificada standalone, né, seria precificada por si só, e aí depois você faria a conta dentro da Vale, né, quanto é que a Vale teria que valer com e sem, com um valor de mercado já estabelecido. Só o fato de a gente ter tido a transação já estabelece um valor para essa unidade e já permite fazer uma conta muito mais clara do que seria o resto da empresa, né? E você pega o resto da empresa, pega a lucratividade, vê qual é o múltiplo e você vê que a empresa como um todo está negociando a um valor bem descontado. Ô, Fio, quando você fala descontado, você citou lá no comecinho, né? Pô, a gente ainda é negociado com muito desconto em relação aos seus pares, em relação até mesmo ao histórico da companhia. E vem essa notícia de hoje, né? Vinculada na mídia, possibilidade, dúvidas em relação à governança, enfim, à própria execução, os executivos da companhia. Olhando para o segundo semestre, né? Qual que é a expectativa? Até porque nós tivemos ali no resultado números bons indicadores, o segundo trimestre foi bom em termos de produção, melhora, mas também tem um pouco preocupação em custo, ou será que governança pode pesar e esse desconto não se reduzir, né? Ou seja, o mercado realmente está bastante preocupado com o que pode ser o futuro da governança da companhia, enfim, o que deve determinar o desempenho do papel, já que existe esse consenso de desconto, né? Mas a dúvida fica se esse desconto, né, ele vai ser fechado, vai diminuir agora no segundo semestre ou não, olhando para uma janela de 6 meses, 12 meses para o papel. Bem, vamos lá. Primeiro ponto, questão de custos, né? A gente teve um aumento de custos em geral, mas se você olhar o custo por tonelada, a gente teve uma diminuição em relação ao primeiro TRI de 23, porque a produção foi da ordem de 15% maior. Então é claro que se você produz mais, você vai ter mais custo, mas o custo por tonelada reduzindo, a gente fica... É um bom sinal, é um bom indicador, né? Quer dizer que a companhia pode continuar aumentando a sua margem conforme for aumentando a produção. Então, esse ponto não é um ponto que preocupa a gente nesse relatório, nesse resultado especificamente aí nos próximos trimestres. E aí, em relação aos pares, né, a gente olha aqui, por exemplo, uma Rio Tinto hoje está negociando a 12 vezes o lucro. É claro que você pode argumentar que nos últimos 2 meses a gente teve um preço de minério de ferro muito alto, mas foi para todo mundo, né? Então, se você comparar com os pares de minério de ferro principais, né, Rio Tinto negociando num múltiplo de 12 vezes e a BHP negociando num múltiplo aí de 8 vezes o lucro, né, contra uma Vale que está negociando num múltiplo de 4 vezes com os últimos 12 meses aí, contabilizando os últimos 12 meses de lucro. Então, a gente acha que esse múltiplo é baixo, né, é abaixo do que deveria ser. A gente acredita sim que a Vale deveria negociar, pelo menos se você contar só o business de minério de ferro, né, deveria negociar um desconto em relação a BHP e Rio, não só por causa de governança, principalmente por causa de governança, né? Você pode contabilizar a questão do frete mais barato, mas também a questão da qualidade do minério acaba compensando no final das contas, né? A Vale vende um produto que não só tem maior qualidade, como também vende pelotas, vende outros minérios que são semi-beneficiados ali, que têm um valor agregado maior. Então, a gente não acredita que em termos operacionais a Vale deveria ter um desconto em relação a BHP e Rio. Deveria ter sim um desconto em relação a BHP e Rio por causa da jurisdição, mas não da ordem de 50%, 75%, como a gente está observando hoje. Então, a gente acredita sim que a Vale deve rumar para um desconto um pouquinho mais racional, aí, da ordem de 30%, 20%, 30%. Continuando a pergunta do Saravali, o quanto decisões políticas pode atrapalhar o futuro da Vale? Que seria o problema do Guido Mantega, vir ou não ser presidente da Vale, já que ele está proibido de assumir alguma estatal, ele está proibido de assumir qualquer emprego público. Ele foi do julgamento dele, essa foi a penalização dele. E isso já estaria no preço? Não, ainda tem muito tempo. E o quanto o governo pode meio que chantagear os bastidores da Vale do tipo, olha, se você não botar quem eu quero vir a Previ, eu não aprovo mais nenhuma mineradora. Mas nenhum só vai querer comprar Minas, eu vou dizer que IBAMA vai barrar. Então, quanto isso já está ou não no preço e quando pode atrapalhar ou não a Vale?
Assim, tem algumas componentes aí, né, em relação a esse possível sequestro. A gente está observando, por exemplo, na Petrobras, que está tendo um conflito grande ali em relação à exploração à margem equatorial, que é um negócio que a gente não deveria observar, concorda? A gente tem uma companhia que é controlada pelo governo e o próprio governo poderia fazer a gestão dessa parte ambiental internamente, mas não, a gente teve um IBAMA aí se mostrando razoavelmente independente. Então, acredito que o funcionamento ali interno não seja tão simples e tão ditado monocraticamente pelo governo federal, pelo executivo. Mas, assim, pensando em termos de potencial destrutivo, né, e o paralelo aqui sempre sendo a Petrobras, fica menos evidente como é que a Vale pode ser usada para fins eleitoreiros, né, que foi a grande componente que fez com que a Petrobras tivesse um desempenho muito ruim aí ao longo dos anos 2013, 14, né, quando a gente teve o esforço para a eleição e o controle do preço do combustível para baixo. Então, a Vale não negociando nesse mercado, no mercado pulverizado, num nicho que seja assim de fácil acionamento para fins eleitoreiros, a gente não fica tão óbvio para a gente como é que o governo pode utilizar a Vale de uma forma danosa, materialmente, né? Claro que você pode ter um deal aqui, outro ali, mas não vemos assim, ainda não está claro para a gente o canal de destruição de valor aí, não. Tá bom. Porque ele não influencia direto, tipo, gasolina, diesel, ele não tem o IPCA na mão, né? Para poder mexer no preço do minério. Então não ajuda rápido no dia a dia. O minério bate no aço de uma forma bem indireta e não é tão simples assim. Entendi. O Phil, tem uma tradição aqui no marketing que eu sempre mudo de assunto, mas sempre tento também voltar ao assunto principal. Saíram resultados da Uzi Minas e a Uzi Minas também está em queda, nas ações em queda agora, mais de 4% de queda nesse momento. Aí, primeiro, fazendo um paralelo com a Vale, será que hoje, particularmente, o mercado está reagindo, talvez não conhecesse pouco em relação a esses resultados da Vale? Porque todo mundo veio falando, vai ter EBITDA menor por conta do próprio minério de ferro. Eu acho que foi, de certa forma, dentro da expectativa, mas a hora que vem pode ser esse susto, ou seja, a Vale talvez esteja mais caindo por operacional do que por questões de preocupação com governança, fazendo um paralelo com os Minas. Ou cada um está caindo hoje, particularmente, pelos seus motivos, né? A Uzi Minas tem outros motivos para justificar essa queda hoje, particularmente. Assim, o business de aço a gente tem visto muito mais Vale, né? Que é uma posição que a gente tem trazido mais para atenção aqui na casa, né? O business de aço, temos acompanhado assim, um preço de aço no exterior um pouco mais enfraquecido, né? E uma dinâmica sem muitas novidades. Assim, a gente não tem acompanhado de perto nem Uzi Minas, nem CSN, nem Gerdau, mas a gente acredita que a perspectiva aí para curtíssimo prazo seja razoavelmente positiva, né? Afinal de contas, estamos prestes a entrar num ciclo de corte de juros aí, né? E o aço tendo uma dinâmica muito mais local do que o minério de ferro. A gente vê esse ciclo de corte de juros que a gente deve passar agora como muito positivo, né, para alguns setores que são altos consumidores de aço, né? Então, linha branca, próprio construção civil, automóveis, são setores que devem se beneficiar bastante aí de atividade econômica no Brasil. Então, para próximos trimestres, a gente acha que siderúrgicas em geral devem performar melhor do que nos trimestres anteriores. Ô, Phil, todo analista que passa aqui, principalmente especialista em Vale, eu faço a mesma pergunta de um famoso long short que está rolando aí no mercado. Muita gente perdendo dinheiro, né? Hoje, particularmente, está dando ruim, né, Felipe? Que é apostar na Vale contra a Petrobras. Você acha que faz sentido, somando todos os fatores, não só operacionais, também de governança corporativa, enfim, para os próximos 6 meses, né, vamos pegar um call aqui um pouco mais institucional, vamos dizer assim, será que a Vale vai recuperar esse atraso relativo que ela tem com a Petrobras, já que a gente viu uma performance muito boa, né, performar acima do que a Vale há muito tempo, há muitos meses, né, a gente vai começar a ter esse desconto, né, relativo começando a diminuir. Como é que você vê esse tipo de operação, né, olhando para a Vale, particularmente em desempenho e de todas as notícias que
que podem sair ainda também de Petrobras? Olha, Vale contra Petrobras é uma operação que eu não faria, por mais que eu esteja otimista com Vale, né? A Petrobras é uma companhia, né, que vende um produto que a gente está com uma perspectiva muito boa de preço, que é o petróleo, né? Então, a nosso veículo aqui para exposição em petróleo preferido seria a Prio, né, PetroRio, que é uma das júniors aí que tem um track record mais consolidado e uma estrutura que a gente gosta mais. Mas a Petrobras não deixa de ser uma vendedora de petróleo, e petróleo nos próximos trimestres, aí, nossa perspectiva é muito boa, né? A gente vê pouca entrada em capacidade, as Big Sisters ali, as maiores companhias do mundo, com poucos planos de colocar capacidade em operação aí nos próximos anos, e ao mesmo tempo não vemos essa eletrificação acontecendo em 1 ou 2 trimestres, ainda vemos demanda aumentando nos próximos anos. Então, o equilíbrio aí de oferta e demanda para petróleo aponta para um preço mais alto. Na nossa concepção aqui, a gente está trabalhando com a cabeça de ter um preço mais alto de petróleo, e existe a possibilidade, é claro, que a Petrobras tenha uma questão política bem pronunciada, já temos visto vários sinais nessa direção, né? Mas é sempre incerto que isso vai acontecer, né? Então eu não apostaria que isso vai acontecer. Eu prefiro ficar de fora na Petrobras, nem comprado, nem vendido. Vejo o risco para todos os lados. Eu vejo o risco para cima e vejo o risco para baixo também. Então é um papel que a gente está preferindo ficar de fora nesse momento. Só uma curiosidade, hoje está tendo a reunião da Petro. E já começou a chegar, vai mudar dividendos, não vai? Qual a expectativa de vocês? Que eu não vi até agora nada da reunião, não sei nem se começou, se na prática tem. Pelo menos eu não achei em nenhum local. Vocês têm alguma expectativa em relação a se eles vão dar um cavalo de pau no dividendo, se não vão? O que a casa pensa? Acreditamos que a gente vai ter mudanças sim na Petrobras, mas acreditamos também que essas mudanças vão ser feitas de uma forma razoavelmente gradual. Então, por exemplo, a política de preço, que a gente teve uma alteração. Quando você olha o texto que foi colocado da política de preço nova versus a anterior, dá um pouquinho mais de discricionariedade ali para a diretoria, mas nada muito dramático, assim. Então, não acreditamos que vai ter um cavalo de pau em nenhum aspecto. Acreditamos que vão ter mudanças na direção de remunerar menos acionista, de fazer mais investimentos, de desenvolver mais indústrias, de ser mais dominante em algumas indústrias, né? Com o exemplo aí do gás, que foi muito coisa feita na direção de liberalizar o mercado de gás, e agora a gente pode ver um retorno parcial aí desse movimento. Então, acreditamos que a tendência em geral é essa, por uma orientação do governo federal que está operando aí no momento. Mas não acreditamos que vai ser um cavalo de pau, uma mudança muito drástica, não. Então, a gente já tem, por exemplo, uma paridade com o combustível internacional que já está acima dos 10% de déficit para a Petrobras. Então, são componentes aí que preocupam, sim, e que a gente acredita que pode ser um driver violento de queda aí para o papel. Mas não acreditamos que vai ter um momento assim decisivo que o estrago será feito, não. Acreditamos que será feito em suaves parcelas. Muito bom. O Fio, acho que a percepção do mercado, pelo menos a gente tem recebido aqui muito no chat, né, um pessoal muito ativo, bastante preocupado com a Petrobras. Então, teve a mudança de preço, né, política de preço, muito foi falado, mas de certa forma a ação acabou não reagindo, né? Agora, qual que é o recado que você passa, né, até para a audiência que nos acompanha aqui, muita gente apostando contra, né, na venda, né, Felipe? O pessoal que manda aqui para a gente fala, pô, é o short mais óbvio nesse momento. Você acha que faz sentido ou, pelos fundamentos, até agora não justifica ficar vendido em Petrobras? Ou seja, correr um risco muito grande e talvez com pouco controle. Como é que você vê essa percepção que até que tem tomado conta, pelo menos aqui da nossa audiência? Só para complementar, o fluxo gringo é tão forte que o fundamento se dispersa com o gringo entrando pesado no papel, como entrou aí boa parte desse ano. A gente temos que lembrar aqui que a Petrobras está negociando um múltiplo de preço-lucro de 2 vezes, tá? Então, se você pegar uma ExxonMobil como comparação aqui, a Exxon está negociando a 7 vezes o lucro. Então, assim, é um desconto brutal para uma companhia que tem crescimento, tem um pipeline de crescimento muito relevante para os próximos anos, tem alguma coisa que pode ser um novo pré-sal ali na margem equatorial. É uma companhia que extrai petróleo a custo de $4 o barril. E, assim, operacionalmente
muito boa, assim, tem o risco de deterioração, mas estamos olhando para uma companhia aqui que está num preço descontado e que tem excelentes características do ponto de vista de negócio. Então é uma companhia que eu ficaria bem hesitante de apostar contra, mas eu também não quero apostar a favor porque eu vejo um risco político. A gente já viu o que aconteceu aí de risco político, né? Da Vale chegar, da Petrobras chegar a ser a empresa mais endividada de petróleo do planeta, né? A questão do segurar o preço do combustível, fazer com que a companhia tivesse que bancar uma política pública colocando em cima do acionista privado, né? Então, assim, é muito 880 a Petrobras. A gente prefere observar de longe mesmo, porque a gente acredita que a perspectiva de deterioração é real, mas ainda não se concretizou ainda, né? Ainda não se materializou e a gente não quer ficar vítima da oscilação aí. Vemos como muito imprevisível essa questão política, assim. Se não fosse a política, obviamente que a gente estaria 100% comprado em Vale, né? 2 vezes o lucro na companhia, com crescimento, com a produção de uma commodity que a gente vê aí, um equilíbrio agora. São características muito boas para ficar comprado. Agradecer sua participação aqui, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, ótimo fim de semana, até uma próxima então. Opa, obrigado, o prazer é meu aqui, uma ótima semana aí, bom final de semana, muito bom trabalho. Valeu, Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama, aqui conosco, trazendo visão, né, sobre Vale, Uzi Minas, setor de mineração também, Petrobras, esse long and short que o Marco Saravalli fica citando aí para todo mundo. Deixa eu dar uma olhada na bolsa, praticamente no 0 a 0 ali, caindo 0,08, 119.897 pontos, uma movimentação das duas empresas que nós falamos agora. Os Minas cai 4,67, Vale cai 3,69, as duas maiores quedas nessa sexta-feira. E quem mais sobe? Melius, BRF e JBS, né? As empresas ali. BRF e JBS no mesmo setor, mas cash subindo o exato 7,54. Bastante importante essa elevação de Melius. A gente vai então agora para um rápido intervalo. Na volta a gente continua repercutindo os principais destaques do mercado financeiro nessa sexta-feira. Continue com a gente, o intervalo é rapidinho. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Beyond. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia.
BMC News, informação que gera valor. De volta na programação BMC Marketing ao vivo, 3 horas e 33 minutos. Já chegando aqui, né? Sexta-feira, tradicional, dia de Saragráfico, hein, Marcos Saravalli? Você que sempre prepara os melhores gráficos, prepara sempre as melhores análises aqui pra gente. O que temos para hoje? Vamos falar hoje sobre Bolsa Americana, S&P 500 e o target para o S&P 500. A gente vai ver qual que é o upside do S&P 500 hoje. Então vamos direto para os nossos gráficos para matar todas as luzes. Será que tem mais potencial na Bolsa Americana, sendo negociada perto de 4.600 pontos, 4.580 pontos? Primeira pergunta que o Cabral aqui sempre nos faz, peso, né? Como é que estão dando nome aqui, Felipe, as 7 magníficas, né, empresas, termos americanos aqui, as empresas de tecnologia, esse é o peso que elas têm hoje dentro do S&P 500, quase 30%, caiu um pouquinho, chegou a bater 20,1% e hoje o peso é de 28,6% do S&P 500. 500 empresas é representado quase um terço, 30%, quase 28,6%, representado pelas pelas 7 maiores companhias, tá? E aí no próximo gráfico a gente também, o bacana é que o S&P 500, ele anda muito junto com a expectativa de PIB e, consequentemente, com a expansão de receita das companhias, né? Então, a gente sempre fala assim, Brasil, o Ibovespa não reflete a economia brasileira. Lá é muito próximo, pelo menos existe uma correlação muito grande. E como a gente acabou de ver um PIB aqui surpreendentemente positivo, é o que a gente está vendo na temporada de balanço. A gente está vendo a temporada de balanço surpreendendo ali cerca de 8% as expectativas dos analistas. A gente vê esse gráfico, essa correlação aqui particularmente. Então aqui a gente tem uma expansão do PIB americano de 37%, isso desde o low ali da Covid, e expansão das receitas das empresas do S&P 500 de 35% aí nesses últimos 2 anos. O Cabral quer fazer O que é o gráfico azul claro e o que é o gráfico escuro, por favor? O escuro, na linha de cima, é o PIB americano, né, o GDP, e o de baixo é a expansão de receita do S&P 500. Eles andam bem paralelo, né? Quando vai, outro vai também. Eles andam muito juntos. Então, para mostrar que o PIB americano, na verdade, a Bolsa Americana é muito, muito parecida com o PIB, o que é diferente do Brasil. E aqui a gente tem a clássica, no próximo gráfico, a clássica projeção do S&P 500, né? E aí você tem vários cenários, essa aqui é uma projeção do Merrill Lynch, né, no próximo gráfico, na próxima tabelinha. A gente consegue ver a projeção do Merrill Lynch em relação ao S&P 500, ou seja, onde é que está o S&P 500 hoje? Em torno de 4.600 pontos, né? Nós estamos falando aqui número certinho, o pessoal da produção puder colocar o próximo, isso exatamente. Então, o que se acredita? Se acredita que a gente vai ter uma expansão de lucros da ordem de 5% para o ano que vem, né, do ano per share, como a gente acabou de ver, anda muito junto, a gente caminharia ali para 4.800 pontos. Mas como o mercado também espera talvez uma reprecificação de múltiplos, né, ou seja, poderia mudar de patamar o múltiplo, sendo mais otimista, hoje sendo negociado perto de 20 vezes o lucro nos Estados Unidos, se caminhar para 22 vezes o lucro, ou seja, esses dois fatores, expansão de lucros e uma reprecificação dos múltiplos, a gente caminharia para 5.200, 5.300 pontos, tá? Esse é um cenário base, é um cenário conservador, é um cenário possível utilizando projeção, sempre aqui a gente começa a falar de projeção para 2024, né? Não para 2023. E o último gráfico aqui é só curiosidade, que o Cabral tem falado sobre a Europa aqui, notícias também da Suécia caminhando para um cenário de recessão, que é a linha azul, e a linha branca, a Alemanha, também indo junto, né? Sinalizando talvez uma economia muito fraca na Europa. Esses foram os gráficos dessa sexta-feira. Pessoal, qualquer dúvida, só falar, deixar aqui. Então, uma dúvida. S&P 500, 5.300 pontos. Começar do fim para o começo. Sabe o porquê da Suécia? Tem algum destaque? Ela vendia muito para a Rússia, não sei, Y? Não sei dizer. Posso trazer essa informação, mas acredito que seja muito, a gente comentou, né? Muito economia, influência local, turismo fraco, enfim, outros fatores. Entendi. Mas a Suécia tem algumas particularidades, algumas commodities em si particularmente, mas posso trazer uma abertura de PIB. Mas com certeza tem uma influência também local, né? Local de turismo, enfim, outros efeitos.
Boa. Senhores, a gente estava comentando... Semana que vem a gente abre o PIB da Suécia. Deixa curiosidade, vai que você leu, eu nunca li PIB da Suécia, acho que nada. Tinha uma abertura, mas eu não... Depois eu pego os números certinhos. A gente estava falando sobre, no bloco passado com o Fio, inclusive, naquela tese de Vale Petrobras. Petrobras também segue no radar aí, principalmente depois daquela queda bastante forte de ontem. Hoje, recuperando cerca de 1% dos 5% que perdeu ontem. Saravalli, olhando Petrobras, né, além de toda a discussão que deve estar acontecendo hoje a respeito de política de dividendos, né, e tem a questão também de que tem informação, tem mais questões envolvendo a governança da companhia que talvez Jean Paul Prats não estaria agradando algumas alas do Partido dos Trabalhadores, porque ele estaria muito alinhado com o mercado. Também preocupa, né, movimentos nesse sentido na companhia. Claro que, diferentemente de Vale, que é uma empresa privada, a Petrobras já tem o desconto de uma possibilidade de algum tipo de interferência governamental e a governança também ter esse problema, né? Eu vou pegar a tua pergunta, responder a dele e a minha, porque se parece. Repara que Bolsonaro também tentou mudar a Petrobras e não conseguiu. Será que a Petrobras hoje, não quer dizer que vai ser assim para frente, ela tem uma estrutura tão grande, tão formada, que nenhum presidente de forma rápida consegue mudar? Que ele botou tirou Castelo Branco, botou acho que Costa e Luna e Costa e Silva, aí botou outra, aí botou outra, aí o PT botou outro, e só teve uma grande mudança até agora, que foi o da gasolina. Então, complementando a pergunta dele, será que a Petrobras ela já não é maior do que o governo? Mesmo o governo vai ter que interferir de forma muito pesada para poder sentir? A minha preocupação fica, aí sim afeta a política de dividendos. Lembra como é que é a política de dividendos hoje? Ela tem vários fatores, mas a política de dividendos depende de investimento e depende de nível de alavancagem, do tamanho da dívida bruta. Então, se eles alterarem, falam assim, a partir desse momento, que acho que aí mora a minha preocupação, a partir desse momento, né, a gente pode destravar, ter um limite de dívida bruta, né? Então, a companhia não pode chegar a mais um tamanho X de dívida bruta. Se ela fala assim, não tem mais um limite de dívida bruta, e aí pode se alterar a política de investimentos, aí mora a minha preocupação. Aí não tem nem preocupação em relação ao preço, é realmente voltar àqueles projetos que demoram muito, que são superfaturados, enfim, todo aquele questionamento que a gente já viu no passado. Então, acho que a grande preocupação é, será que é fácil mudar essa política de dividendo hoje? Porque uma coisa é o percentual, o acionista brasileiro, de vez de receber 30% do lucro, vai passar a ser 20%. Isso eu acho que é super simples. Ele pode separar local e gringo? Não. Estou falando, o brasileiro é o acionista como um todo. Tá, fechou. Eu falei, vai que pode, eu não sei. Só colocando como um ponto. Mas se ele alterar o tamanho da alavancagem, porque existe uma trava na alavancagem hoje. Então, se alterar a alavancagem e a política de investimentos, que o Jean Paul Prats já está falando, a próxima política do plurianual vai ser na mesma linha e vai ser muito parecida. A gente não vai sair de 70 bilhões, 80 bilhões de dólares no plano plurianual para 150, né? Acho que é aí que mora a preocupação. Para onde que vai o recurso, onde é que vai todo esse caixa da companhia? Mais do que política de preços, governança, como é que vai usar esse recurso? Essa é a grande dúvida, voltar a gastar e não ter trava de dívida. Então, e essa história de por que nenhum presidente consegue ser tão a favor do presidente que o nomeou? Tipo, Bolsonaro mudou para poder tentar segurar preço de algum modo. Lula mudou para tentar mexer, mas ninguém está conseguindo tanto. É a governança dela que é tão forte, porque, ou, sei lá, alguma coisa que tem internamente, politicagem, não sei. Não, eu acho que melhorou muito, a percepção melhorou muito. E acho que um grande aprendizado que a empresa mesmo teve foi a questão do class action lá fora. Foi um tapa muito forte. Foi uma perda muito forte. Aí sim, o acionista beneficiado acabou sendo um acionista gringo, né, estrangeiro. Mas hoje, apesar de ser uma empresa capital misto, é uma empresa global, é uma empresa que está todo mundo olhando, que não tem só CVM olhando, tem a SEC muito em cima. Então não dá para acontecer de novo uma class action de bilhões de reais. Pelo menos é o cenário base. Maravilha, Marcos Saravalli. Vamos chamar então nosso próximo convidado. O André Braz já está aqui para bater um papo com a gente, economista
da FGV IBRE, aqui conosco, para repercutir um pouco os dados do IGPM que saíram hoje. André, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para você. É um prazer recebê-lo aqui no nosso BMC Market. Muito obrigado, prazer é meu. Ótima tarde. André, a gente estava vendo os dados do IGPM e nos últimos 12 meses uma deflação bastante importante, mais de 7%, 7,72%. O que está contribuindo para essa aceleração, né, da deflação e como que está a perspectiva? Vai manter mais ou menos nesse patamar? Vai ter uma melhora, né, ou de repente uma desaceleração dessa deflação? Como que está essa percepção a respeito desses níveis inflacionários medidos pelo IGPM? Então, o IGPM, só lembrando, né, ele é uma média de 3 índices. E o índice que tem a maior influência sobre o resultado do IGP é o IPA, que é o índice de preço ao produtor. E nele, as commodities agrícolas e minerais têm um peso muito grande. Estou falando de soja, milho, trigo, minério de ferro, entre outras commodities relevantes. E os preços dessas commodities, nos últimos 12 meses, encolheu 30% em média. Então, essa queda não foi imediata, instantânea, ela vem acontecendo ao longo dos últimos 12 meses, mas ela ainda não parou, né? E a expectativa no curto prazo é que essa desaceleração ela perca um pouco de fôlego, né? O índice pare de cair, exatamente porque tem acontecido algum movimento no preço das commodities, dada essa questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os desentendimentos quanto ao escoamento daquela produção. Então, aquilo já começa a inverter um pouco a curva dos preços de trigo, de milho, o que pode colocar um fim a essa desaceleração que já vem se arrastando por muitos meses, aprofundando essa deflação que o IPA vem acumulando, né? Agora, os outros componentes do IGP têm um comportamento um pouco diferente, né? O IPC está desacelerando, mas ainda tem uma taxa em 12 meses positiva e ao longo desse segundo semestre a tendência é que ela acelere, né? Não que a inflação vá se descontrolar o consumidor. Eu acho que os números que a gente verifica no IPCA relacionado ao comportamento de serviços, de bens duráveis, mostram que a inflação está cedendo, mas por um efeito base, né, dado que no ano passado nós tivemos uma deflação intensa, né, no terceiro trimestre, por conta daquelas renúncias fiscais que resultaram na queda do preço da gasolina, das telecomunicações e da energia. Esse ano, mesmo com resultados baixos, a taxa em 12 meses volta a acelerar o consumidor. Então, é provável que esse número do IPC termine mais em torno de 4%, né? o que é um número relativamente baixo, perto do que se espera para o IPCA, que é um número mais em torno de 4,8%. André, deixa eu tirar uma dúvida contigo aqui, Cabral falando, meu amigo. Uma das coisas que a gente aprende aí na graduações da vida é que o produtor pode virar IPCA. Então, parte da inflação, o IGPM, que muita gente associa o IGPM somente produtor, mas isolando, que o produtor vai virar IPCA. Só que um dos grandes calos hoje do IPCA é serviços. Como é que a inflação do produtor capta esses serviços? É uma participação muito pequena, é relevante. Então, minha dúvida é o quanto o IGPM, na parte da produção, consegue virar o IPCA no dia de hoje, considerando que o grande calo do IPCA está em serviços. Então, o IPA consegue antecipar um pouco dos efeitos que a gente vai olhar no consumidor, mas não no índice todo. O IPA não tem serviços. Ele antecipa bem o que vai acontecer com alimentos e com bens duráveis. E para essas duas categorias, ok, né? Há uma tendência clara de desaceleração, tanto no IPA quanto no IPCA. Agora, a parte de serviços, que o IPA não consegue antecipar, é que realmente tem oferecido um pouco mais de resistência. E os serviços aqui no Brasil têm uma característica um pouco diferente, né? Porque muitos são indexados, né? A gente está falando de aluguel, de condomínio, de mensalidade escolar, de preços livres que podem ser negociados, mas que normalmente tem um indexador por trás deles. Então, isso é como se esses preços tivessem um freio de mão puxado, né? Eles não desaceleram tão rapidamente quanto outros, né? Respondendo mais rapidamente à política monetária.
E mesmo para os serviços que não são, que não tem contrato por trás, passagem aérea, excursões, hotelaria, serviços de táxi por aplicativo, todas essas coisas também estão avançando de preço. Mas isso é mais o resultado da demanda, né? O mercado de trabalho melhorou um pouco e tem uma demanda aí trazendo um pouco de resistência à desaceleração. Mas quando a gente olha a trajetória da taxa em 12 meses para serviços, ela começou a ceder um pouco nas últimas 2 leituras do IPCA, o que pode ser o início de uma trajetória um pouco mais consistente de desaceleração para esse grupo, que é relevante, ele responde por 30% do IPCA. Fechou, obrigado. André, a gente consegue ter alguma expectativa em relação aos próximos meses, próximos trimestres, no sentido de que a gente tem esse impacto todo nos IGPs, né? Qual que é a leitura? Lembrando que a gente começa a ter algumas preocupações, né, como vocês estavam falando, em relação a commodities, por exemplo, petróleo agora internacionalmente, mas por outro lado a gente tem o efeito cambial. Qual que é a expectativa em relação, se a gente consegue olhar para o segundo semestre, enfim, para os próximos meses, em relação ao projetado? Então, eu acho que tem chance do IPCA terminar até abaixo do teto da meta, né? Que é 4,75, né? Ele pode fechar abaixo desse patamar. É claro que depende um pouco de como o grupo alimentação vai se comportar nos próximos meses, mas eu estou otimista de que esse grupo vai ser a grande âncora, né, da inflação de 2023. Ela vai conseguir segurar, a oferta de grãos é grande, me parece que essa questão do conflito não vai afetar muito a oferta de alimentos, trazendo grandes transtornos, né, para os preços e para os produtos derivados, né? Então, acho que há boas chances da gente terminar o 2023 com a inflação dentro do intervalo de tolerância da meta, né? Agora, a parte de preços monitorados, né, pode avançar um pouco, né, em função dessas flutuações que estão acontecendo. Mas, em compensação, como você bem colocou, também temos uma valorização cambial que ajuda a mitigar parte desses efeitos. Então, me parece que tudo vai colaborar para que a gente tenha esse ano realmente uma inflação um pouco mais baixa e dentro desse intervalo de tolerância. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um dos grandes calos do aluguel em 20, me corrija, tá? Quando você chegou a bater 33 de 12 meses, foi 20 ou 21? Foi 21. 21. Agora nós podemos ter o contrário, a favor da pessoa que está alugando. Nós podemos ter um IGPM negativo. Aí vai 2 dúvidas. A primeira é, o que a sua experiência diz isso? Já que você acompanha IGPM há muito tempo. Geralmente o aluguel cai, rola uma negociação, eu não subi tanto na outra, vamos manter por 12 meses, que muita gente pode estar feliz com a ilusão, o IGPM está caindo, minha nova renovação, em vez de eu pagar 1.000, vou pagar, sei lá, 950. O que a prática te diz dessa deflação no dia a dia da pessoa que trabalha com aluguel? Então, da mesma forma que quando o IGPM explodiu, o aluguel não acompanhou aquela tendência, né? Isso pode acontecer agora, né? Em geral, os aluguéis podem ficar mais estáveis, mas tudo vai depender da relação entre inquilino e proprietário, da capacidade de negociação de ambos. Existem até alguns contratos que citam o IGPM, mas citam que se o IGPM for para terreno negativo, o aluguel fica mantido, quer dizer, sem nenhuma alteração para baixo. Mas isso vai depender desse detalhe contratual e de como o inquilino e proprietário podem chegar num acordo. Nós temos aqui na Fundação o Índice de Variação do Aluguel Residencial, que é o IVAR. Cuida exatamente dos imóveis que estão alugados, né? Não é aluguel de oferta. E na fase aguda da pandemia ele ficou negativo, mostrando que apesar do IGPM estar subindo, né, as negociações mostravam que em média o aluguel estava caindo, porque muitos inquilinos não tinham capacidade de pagar o aluguel naquela época. E para o proprietário era vantagem manter o inquilino bom pagador com algum desconto no aluguel, para não perder essa fonte de renda e ainda não arcar com os prejuízos, com as despesas de um imóvel vazio, né? Então, da mesma forma que houve espaço para uma negociação que resultou em queda no valor do aluguel naquela época, queda registrada pelo IVAR da FGV, agora, nesse contexto de deflação para o IGPM, eu acho que o mesmo vale. Quer dizer, a gente não deve observar muito queda no preço do aluguel. E o mesmo índice, nesse momento, o IVAR mostra que o aluguel residencial está acumulando alta de 8%.
Isso porque Selic muito alta também não estimula a venda de imóveis, que normalmente são financiados e tem juro por trás desse financiamento. Com juro alto, há um certo desestímulo à compra de imóveis e isso acaba favorecendo, aquecendo o mercado de imóveis para locação. E isso talvez esteja sustentando aí esse serviço, que é o aluguel residencial, tão distante do IPCA nesse momento. Deixa eu te fazer uma pergunta pontual do INCC. Se nós pegarmos no CAGED, Construção Civil, todos os meses desse ano teve contratação. Eu não lembro 65 ou 69. Um é indústria de transformação, outro é construção civil. Eu estou confundindo os números. Qual é 105, qual é 169? Isso está sendo inflacionário? Está sendo assim... Está aumentando o preço da mão de obra na construção civil devido a essa alta demanda? Só uma observação, eu estou fazendo obra em casa e eu estou achando o pedreiro caro pra caramba. Mas tudo bem, por favor, nos ajude. Me parece que tem um aquecimento, sim, em torno da construção, que pode resultar num aumento desse salário, né? É claro que essa mão de obra que você negocia para uma tarefa em residência, ela é um pouco diferente daquela mão de obra que a gente vai ver na construção, né? São os mesmos profissionais, mas lá na construção existe ainda aquela questão do acordo coletivo, né? E esses acordos, até o final desse primeiro semestre, mostravam que em 12 meses a mão de obra já tinha subido 6%, ou algo acima, algo em torno de 6,2%, se eu não me engano. E isso é um pouco resultado desses acordos e de algum aquecimento, né? Então, realmente, né, eu acho que há espaço para que haja um encarecimento da mão de obra até o final do ano. E isso está na conta dessa melhora do mercado de trabalho também. Maravilha, André, quero agradecer sua participação, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade aqui no nosso BMC Marketing. Volte sempre, um bom fim de semana para você. Igualmente, uma ótima tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. André Braz, economista da FGV IBRE, aqui com a gente. E são 3 horas e 55 minutos, a gente já está na reta final do nosso BMC Marketing dessa sexta-feira. Nos resta apenas pedir considerações finais para Alexandre Cabral e Marcos Saravalli. Começando contigo, Cabral, o que podemos fazer de resumo dessa semana ou perspectiva para a semana que vem? Considerações finais em 30 segundos. Então não vou nem olhar meu caderninho. Focos bom, focos a favor de queda de juros, redução considerável da inflação, o que pode preocupar, mas eu acho que não chega a mudar uma tendência de juros. Foi CAGED e PNAD bem forte, principalmente PNAD. CAGED forte, uma PNAD bem forte. E a inflação americana ajudando. Nesse rolo todo, tivemos decisão de juros americana que eu acho que não sobe mais. Então, resumindo, acho que os Estados Unidos chegou no teto, a economia brasileira está um pouco melhor do que se esperava com dados de emprego. Maravilha. Marcos Saravalli, outros 30 segundos para Vossa Senhoria. Eu concordo 100%, o famoso astros alinhados, né? Temos desinflação global, índices melhores, juros talvez em queda, né? Acelerando aqui no Brasil, ainda com atividade econômica surpreendendo positivamente, tanto nos Estados Unidos como também por aqui, com boa geração de empregos. E como a gente acabou de ver, né? Vale para o S&P 500, também vale para o Brasil. Receita das empresas crescendo, lucro se expandindo, continuamos otimistas com os investimentos, sobretudo em renda variável. Maravilha, Saravalli.